mudança? Bom, a gente está, se não um ano, quase um ano de consultoria, né, nesse programa, e nós fizemos a primeira parte, aí houve o diagnóstico do que estava acontecendo na empresa, porque a empresa é um organismo vivo, a gente precisa cuidar dela, adequar não só o comportamento, né, do cliente, como a situação econômica, o que se muda. E na primeira fase a gente fez os levantamentos para a implantação do que teria que ser feito de mudanças. Então, hoje a gente está exatamente no meio da mudança, vivendo uma fase nova de implantação. Então, nós precisamos de orientação para dar continuidade ao que a gente começou. Não foi fácil, foi bem difícil as mudanças que aconteceram, foram muito significativas. E dentro disso, o que acho super positivo é que nós sabemos que sem essas mudanças não teria futuro. A gente realmente tinha que ter começado de algum momento, demoramos quase um ano para ter todas as atitudes já em dia, já a preparação da equipe, e foram feitos em etapas. Então, agora alguém vai falar sobre etapas de mudanças. Bom, a gente percebe que a empresa, ela é um organismo vivo, na verdade, então ela precisa estar sempre se adaptando ao que o mercado tem feito, está mudando, e ela precisa se acompanhar para que ela possa sobreviver e prosperar. Então, a partir dessa primeira fase que a gente percebeu, tinha um diagnóstico, né, das coisas que precisavam ser alteradas, algumas com urgências, outras nem tanto, mas todas muito importantes para a empresa, para a sobrevivência, inclusive. Nós traçamos, então, um cenário positivo e um cenário não tão bom, para que a gente pudesse traçar estratégias de como navegar, né, dessa forma, sendo bom ou ruim. E que a gente estivesse, de certa forma, bem preparado para o que viesse. Então, assim, as mudanças foram feitas de forma organizacional, estrutural e comercial. A gente remanejou postos de trabalho, montamos novas equipes, novos cargos, abrimos carteiras de clientes, uma coisa que não era usual até então no mercado. As pessoas aqui atendiam sempre as mesmas pessoas, então já criava-se um comportamento de carteiras, né? E isso foi uma coisa que também foi detectada nessa primeira etapa, que estava se caindo em desuso. As pessoas queriam mais agilidade do que tanto fidelidade. Então foi uma mudança também que a gente fez. Além de abertura de carteira de clientes, a gente abriu a carteira de arquitetos, implementamos novas metas, novos procedimentos de trabalhos e reduzimos algumas despesas e alteramos algumas comissões, alguns comissionamentos, como na equipe de vendas e os comissionamentos referentes aos arquitetos. Desenvolvemos uma ferramenta que foi assim, fundamental para agilizar nossos processos internos, que é o aplicativo para a equipe de vendas, que é o app Sales, que a gente chama. Essa ferramenta capacita as vendedoras, né, as promotoras, o editor, já estando na rua, ele pode agilizar todas as partes fundamentais para que o processo ande internamente, o pedido, o orçamento, seja a etapa que ainda estiver no processo, mas isso foi fundamental para nós. Implementamos carros também para equipes, o medidor, que é um outro suporte importantíssimo para agilizar a venda, enquanto a vendedora está conversando com o cliente, a gente tem uma pessoa, a gente consegue agilizar essa medição e assim por diante todo o processo. Não foi fácil, como a Nazara já falou, né? Uma das coisas difíceis é você saber qual é a hora certa de agir e qual é o melhor momento e a forma, inclusive. Então, como eu comentei também, a gente fez esse estudo antes de começar a pôr tudo em prática. E o que dava para ser feito de imediato, que dependia só de nós, foi feito. O que não era tão simples, a gente fez uma reunião interna, passamos todo o posicionamento novo da empresa e
gente estabeleceu como seriam os procedimentos novos, né? Então, com todo esse suporte que a gente ofereceu para a equipe comercial ficou muito mais leve com relação a rotinas que ela tinha e passou a ter mais tempo para captar negócios nessa abertura de carteiras. E a gente fez uma estrutura que aliviou todo o processo. Então, assim, com o aplicativo, que é muito ágil e muito moderno, uma coisa que deu para nós assim, um avanço, com a equipe comercial, com o medidor, com os carros, todo o processo que a gente mudou, criou para nós a possibilidade de realmente colocar em prática o que tinha que ser feito de mudança, porque eu tinha que oferecer uma estrutura para poder exigir que tivesse uma mudança. E a parte delicada, como a gente já falou, é você fazer alterações na forma de remuneração. Isso é uma coisa bastante difícil, nós ainda estamos no meio do processo. A parte boa é que a gente não caiu em vendas até o momento, né? Nós estamos no olho do furacão nesse momento, não dá ainda para eu fazer passar a régua. Valorizou, inclusive, né? Nós estamos mais confiantes porque a gente conseguiu manter o mesmo faturamento. Então, as mudanças ocasionaram na equipe algumas mudanças de comportamento, a gente já previa isso, a gente já previa que poderia ter pessoas que não se adequassem, pode ser que ainda mude esse quadro, não está totalmente definido, mas foi uma diferença de atitude que o Arthur pode explicar, como é que a gente mudou a atitude com relação ao cliente, a forma de atender, o que a gente está pretendendo com essa equipe nova que está aí. Esse momento de mudança de comportamento da revenda, do atendimento com o cliente, foi também, se não o ponto mais importante de todo esse processo. Porque quando a gente chegou na Hunter Douglas para receber essa consultoria, a consultora, a Mirelle, falava e a gente estava em total... a gente não estava com nenhuma conexão ao que ela queria propor, porque a gente vinha trabalhando num modo totalmente retrógrado ou ultrapassado. Então, a primeira coisa que a gente teve que abrir os nossos olhos foi para mudar o nosso comportamento, a nossa postura, porque a maneira com que a gente estava se colocando na frente do cliente e querendo que ele fosse direcionado para a venda da maneira que a gente queria, estava contra a maneira com que o mercado hoje pede e trabalha com mais leveza. Então foi importante a gente receber dela a direção de entender primeiro em que momento que está a obra do cliente ou a vida do cliente, que fase que ele está. Às vezes ele tem bastante potencial para gastar, mas ele não vai querer gastar em cortina naquele momento, em tudo aquilo. Então, poder fazer um filtro do cliente e sentir o estágio da vida dele, como é que ele está, foi muito importante. Então foi uma das primeiras questões que a gente começou a trabalhar. Então o nosso comportamento diante do cliente. E devagarzinho, sem querer assim, levar o cliente a comprar o que a gente queria vender, a gente foi trabalhando, mostrando as soluções que ele poderia ter, de uma forma que ele ia se induzindo dentro da empresa, dentro dos produtos. Então essa foi uma mudança muito importante de comportamento que a gente começou a trabalhar. Como a gente fez as mudanças e uma parte da equipe comercial ficou e outra parte da equipe saiu, a gente agora está no momento de estabelecer essas formas de atendimento dentro da empresa. Por isso que é muito importante continuar recebendo essa direção da consultoria para que a gente possa solidificar esses novos passos, né? Exatamente, solidificar essa forma de atender e estabelecer um novo contato com o cliente de uma forma mais leve, mais ágil, porque a gente tem esses apoios da parte de tecnologia que entrou para nós. E principalmente, né, o que está, assim, é uma conjunção de todos os fatores, porque foi com o fato da gente estar com uma nova direção de atendimento, a gente ter desburocratizado esse meio de campo. Antes o vendedor ele tinha que fazer, vamos falar assim, de 100% das tarefas que ele tinha que fazer, 75% eram tarefas burocráticas e que poderiam ser substituídas para outras pessoas, para outros cargos.
Então aí que entra a questão que a Lana comentou, que a gente estabeleceu novos cargos e novos grupos de trabalho, para que esses grupos pudessem absorver um pouco desse trabalho e o vendedor ficasse mais livre para vender, para cuidar do cliente, para captar negócios e estar mais disponível. Então essa foi uma mudança que a gente fez, que foi essencial. Foi daí que a gente descobriu o potencial que a gente tem ainda pela frente, o quanto que o mercado precisa dessa diferença. Bom, com essas questões, nesse período, nesses últimos 6 meses, a gente pôde perceber que a parte da equipe que estava trabalhando baseado nesse tipo de comportamento começou a dar muito mais resultado que a parte da equipe que ainda vinha trabalhando no modus operandi antigo. Então, primeiro ponto que deu para a gente uma luz no fim do túnel. Opa, a gente enxerga o caminho, então vamos seguir nesse caminho. E assim, agora, como é que a gente enxerga o negócio agora? É uma pergunta assim, um pouco difícil de responder, porque a gente enxerga que é um momento de muito trabalho. As mudanças que nós fizemos foram muito fortes na empresa, no sentido de que mexeu em toda a estrutura da empresa. É como se a gente estivesse recomeçando o negócio. A gente está assim, com muita vontade de retomar tudo, no sentido de... Claro. Uma coisa importante também é assim, isso tudo começou, né, olhando-se o ponto de vendas, né, a questão comercial, porque é aí que entra o dinheiro para a empresa girar. Mas muita coisa que a gente viu, muita reciclagem pode ser feita e vai ser feita em outros departamentos também. Então, assim, o principal hoje que a gente olha na empresa é o que? Agilizar processos, motivar as pessoas, fazer com que elas se sintam cada vez mais parte do time, mas de uma forma responsável, consciente, sabendo, né, o que a empresa espera de cada um. E a gente costuma falar que é um jogo, quem está dentro, então a gente ficou com aquela sensação de temos muito gás ainda, né, e muita coisa para fazer ainda. Uma nova motivação, eu acho que as mudanças foram impactantes, né, então assim, é uma empresa nova, é uma coisa nova. E é um negócio que a gente não via dessa forma. Eu mesma bati na porta do Sevier várias vezes para dizer que não dava para a gente, com a margem que tinha, continuar. E com a consultoria a gente percebeu que a gente estava administrando de forma errada. Então assim, isso dá para a gente um novo horizonte. O momento que a gente está, diagnosticamos, estamos no meio do tratamento, né? A gente ainda não pode dizer que a gente está curado porque não terminou, não está tudo implantado. Mas a gente está assim, com muita melhoria, muito gás, vendo um horizonte diferente. E as pessoas, como é o momento da equipe, eu acho que é o momento de vislumbrar realmente o futuro. Porque quem não se adequou, já não se adequou. Se você, né, já prevíamos isso, que existiria pessoas que não iam se adaptar ao novo momento. Então, nós queremos gente que vai agir no momento de vida do cliente que a gente quer, que pense agora. Esse é a nossa situação. A consultoria, eu vou dizer assim que nesse momento a gente está um pouco até dependente dela, porque nós chegamos num ponto que a gente fez todas as mudanças e a gente precisa fechar o segundo tempo. Não terminou o jogo e nem vai terminar. Eu acho que a gente vai andar com as próprias pernas, talvez dentro de mais 6 meses a gente já esteja tudo redondo e consiga já pensar em outros projetos, né? Parar nunca. É isso aí. A gente agradece novamente a oportunidade, porque foi uma nova página que a gente iniciou quando começou essa consultoria e que abriu para a gente os horizontes que a gente estava um pouco desmotivado. E agora a gente está super motivado, cheio de vontade, cheio de novidades, com muito trabalho pela frente, mas muita disposição. E com certeza a gente acredita num sucesso que vai continuar aparecendo a cada dia, a cada mês, a cada final de mês, que as vendas aumentem. Amém. Amém, que assim seja. Ai, Jesus. Ai, gente. É um gasto tremendo também, né? Acho que vai se explicar. Cameraman não é fácil, né? Deixa eu...